Quem viveu os anos 90 lembra com nitidez o pavor que era assistir às matérias chocantes do Fantástico sobre ETs e outras criaturas misteriosas. E hoje a gente vai descobrir o que aconteceu com as pessoas que viram e participaram dessas matérias que pararam o Brasil. Fala, noventistas! Aqui é o Noge e o dia era 20 de janeiro de 1996. 3 jovens de Varginha afirmaram ter visto um ser misterioso, de baixa estatura e com os olhos avermelhados. E não era o baixinho da Kaiser depois de tomar todas. O ser teria essa aparência, um extraterrestre cabuloso com os olhos bem vermelhos e 3 chifres. Foi então que uma fonte ligada à ufologia ligou para o Luiz Petri, chefe da redação do Fantástico na época. Eles correram para Varginha para entrevistar as 3 jovens, as irmãs Liliane e Valquíria e a amiga delas, a Kátia Xavier. Surgiu aí uma das reportagens mais icônicas dos anos 90. Kátia Xavier, de 22 anos, está apavorada. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado. As 3 meninas contam que atravessavam um terreno baldio para cortar caminho por volta das 3 da tarde, quando viram a estranha criatura. Vim descendo assim com as meninas, né, as 3, e nós 3. Aí, de repente, assim que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda. Nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era, assim, um homem. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. O caso foi sério e rapidamente se espalhou pelo Brasil todo e o povo nas ruas, claro, deu aquele show de sinceridade. Eles falam que parece um ET. Pode ser. Deve ser alguém que está se fantasiando. Eu acredito que seja. Eu acredito mais em animal, no animal. Eu acho que é coisa satânica. Ah, esse aí tá parecendo mais que o capetinha. 27 anos se passaram desde a aparição do ET de Varginha. Como estariam as 3 mulheres que viram o ET hoje em dia? E mais do que isso, qual foi a conclusão desse caso? Bom, assim estão as irmãs Liliane e Valquíria, que contam que não ganharam dinheiro com o caso e durante anos trabalharam em uma lanchonete. A Liliane é formada em pedagogia, mas tanto ela quanto a Valquíria estão desempregadas e buscam uma nova oportunidade de trabalho. Agora ganhar dinheiro também. Agora ganhar dinheiro também. E se vir o dinheirinho que nós estamos desempregados, né, gente? Não vai estar mais não, depois desse podcast. Com certeza, assim esperamos. A Kátia Xavier, a amiga das irmãs, hoje em dia é balconista e continua reafirmando a sua experiência sobrenatural que parou o Brasil. Depois de 20 anos, você reafirma a história do ET de Varginha? Sim, com todas as letras, com todo orgulho. Então tá. Já sobre o caso em si, ele ainda divide opiniões. Na época, ufólogos afirmaram que o corpo de bombeiros foi chamado para capturar a estranha criatura que teria sido colocada numa caixa e levada por militares até o hospital da cidade. Os bombeiros chegaram lá no local com redes, com luvas, desceram o barranco e capturaram sem nenhum esforço essa primeira criatura. Levaram, colocaram numa caixa. Logo em seguida chegou um caminhão do Exército Brasileiro, da ESA, Escola de Sargento das Armas de Três Corações, que fica a 15 quilômetros de Varginha, e esses militares falaram, nós vamos levar essa caixa aí, com essa criatura. Inclusive, o famoso ufólogo Ubirajara Rodrigues também endossou a história das meninas. Pela nossa experiência em ufologia e após todas as análises básicas de observação que nós fazemos de depoimento, eles são absolutamente sinceros. Existe por parte das garotas manifestações, inclusive, de distúrbio emocional, que nos leva a crer que elas realmente estão dizendo a verdade. Porém, tanto o Exército quanto o Corpo de Bombeiros e também o hospital da cidade negaram que tenham visto ou se envolvido com qualquer serzinho de outro planeta. Olha, aqui no Hospital Regional, te dou toda a certeza e estou convicto disso. Aqui não internou ninguém
com qualquer característica acima de um ser humano. Foi aberto então um inquérito para averiguar o caso, que apontou que as jovens teriam visto um morador do bairro conhecido popularmente como Mudinho, que tem o costume de andar de cócoras. Os militares ouvidos negaram ter falado com os ufólogos. Os 2 volumes do processo concluíram que as meninas teriam visto um morador da cidade, que tem problemas mentais e costuma ficar agachado. O documento também aponta que o comboio avistado seria para levar as viaturas para uma manutenção em Varginha. Em nota, o Exército Brasileiro informou que não existem investigações ufológicas nas Forças Armadas do país. O Luiz Petri, responsável pela reportagem do Fantástico na época, também acredita que elas teriam visto um homem ao invés de um ET. Eu acho que a explicação mais plausível para o ET de Varginha é o seguinte: naquela rua onde foi avistada a estranha criatura, morava um rapaz com deficiência que ficava de cócoras. E o ET também estava de cócoras. Eu tendo a achar que realmente a solução mais racional é admitir que aquele rapaz foi confundido com ET. Inclusive, esse tal morador está na cidade até hoje. Sempre que surgem reportagens sobre o assunto, ele aparece ali por perto. Durante as gravações deste especial, nós encontramos o morador, que, segundo as autoridades, é o pivô de toda essa história. Já a Liliane admite que esse homem realmente mora próximo ao lugar onde ela viu o ET, mas que não foi ele quem ela viu naquele fatídico dia. Esse homem é o seguinte, ele mora no bairro onde foi avistada a criatura e eles falaram que era essa pessoa para abafar o caso, né, para falar assim, foi ele, se pronto e acabou. Só que não foi isso, não foi ele. Eu acho que é forçar demais a crença da gente saber que existe um rapaz nessa situação e não juntar duas coisas. Enfim, por que o ET apareceu de cócoras? Nunca vi um ET de cócoras, assim. Nunca aparece de cócoras. Geralmente aparece leve-me a seu líder, em pé, imponente. Independente de qualquer conclusão dessa história, não dá pra negar que o caso é um dos maiores e mais importantes da ufologia brasileira e mundial. E você acredita na história do ET de Varginha? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber se tem mais gente que acredita ou desacredita hoje em dia depois de tantos anos. Comenta aqui que eu quero saber. Vixe, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Outro caso sobrenatural que chocou não só o Brasil como o mundo todo foi a bendita autópsia do ET. Cenas da suposta autópsia de um extraterrestre que só agora são mostradas em redes de TV vão criar uma enorme polêmica no mundo inteiro. Agora você vai conhecer o filme. As imagens são fortes e podem impressionar pessoas mais sensíveis. Eu não sei como a gente conseguia dormir depois de uma reportagem como essa. As primeiras cenas do filme mostram o corpo do suposto ET estirado sobre a mesa. Ele tem uma forma humanoide: crânio, tronco e membros. E se o caso do ET de Varginha que a gente viu ainda deixa um grande mistério no ar, esse aqui não deixa dúvidas. Foi uma grande farsa. Foi um golpe espetacular. Toda essa história foi criada e manipulada por esse cara, Ray Santilli. Em maio de 1991, Ray convocou ufólogos e jornalistas de vários países e apresentou uma prévia, só um gostinho do vídeo, alegando ser uma autópsia real de um ET capturado em Roswell, Estados Unidos, em 1947. É um corpo sem pelos, com o crânio desproporcional e um abdômen proeminente. Durante um bom tempo, Ray Santilli enganou milhares de pessoas, mas com o passar do tempo, a verdade veio à tona. Depois de uma série de investigações, descobriram todos os detalhes da produção do vídeo, que inclusive foi feito por atores em um apartamento em Londres. Eu pensei que parecia ridículo desde o começo. Era uma farsa. E foi o relato que eu fiz. Acho que foi amplamente desmascarado. Santilli gastou $54 mil para fazer esse vídeo, que usou um boneco feito por um cara especialista em efeitos especiais de Hollywood. Segundo o produtor do filme, deu muito trabalho para fazer, já que tudo ali, desde os adereços até as vestimentas dos supostos médicos, tinham que parecer verídicos. Bom, mas por que o Santilli gastou mais de 50 pau para fazer um vídeo desse? Para ganhar dinheiro, é lógico. O empresário passou a vender o vídeo de 17 minutos da autópsia para canais de TV pelo mundo afora. Na época, o Fantástico questionou sobre isso. Ele negou, mas o próprio Pedro Bial encontrou um documento que confirmava que ele cobrava caro pelo vídeo na íntegra. Até agora, quanto dinheiro o senhor já ganhou vendendo esse filme? Não vendi o filme ainda, responde Ray Santilli. Pelo menos nesta resposta, Ray Santilli não disse a verdade.
nós obtivemos um fax da empresa dele cobrando de uma TV norte-americana a quantia de $200 mil pelo acesso às imagens. Santilli ganhou uma grana absurda na época, já que ele vendeu o vídeo para mais de 30 emissoras de TV. E isso, claro, até descobrirem a farsa e ele cair no esquecimento. Quase 30 anos se passaram e hoje em dia Santilli tem 64 anos, continua morando em Londres e é dono de uma produtora que faz vídeos e adquire e administra direitos autorais de músicas. Muito afiado! Mas eu quero saber a sua opinião sobre essas histórias que a gente falou no vídeo de hoje. Comenta aqui que, como sempre, seu comentário enriquece o conteúdo do canal. Se você curtiu, deixa o seu gostei, compartilha, manda esse vídeo pra frente. Lembrando, claro, que pra se tornar um noventista é só inscrever-se no canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós aqui e fui! Valeu!